Isso é justo assim. Mas querer que eu não falar o quê? Você não vai falar que não quer querer? Você responde então. Você não vai falar o quê? Você vai falar o quê? Mãe o quê? Isso é justo, mãe. Não tinha tempo para me voltar, mas não vai entender, mãe. Você vai com a minha pasta, ela vai botar ali. O voto que tu deu é minha pasta. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mãe. Mas se azar. Ô minha filha, todos os dias vai falar de devoto, a minha cidade você vai botar ali pra quê? Depois eu vou vender, mãe. Vai vender o quê? Ô minha filha, vou te dizer já uma coisa. Eu trabalho todos os dias para te sustentar, ouviste, né? Ninguém dessas pessoas que falam voto, um dia te deram fuba. Tá escutando isso? Você vai me deixar na praça, vai vender sozinha? Você vai comer o quê? Mas nem pra tanto. Nem pra tanto? A mãe sabe qual é a importância do voto, mas você está reclamando à toa. Minha filha, não sei, ainda me explica afinal. Não, mas não tem que reclamar à toa. Me explica para me compreender, para mim não te falar demais. Fala! Fala! Tá bem, vou explicar, mãe. É o seguinte, eu vou explicar um pouco. O voto é importante, mãe. Porque com o voto da mãe, que a mãe vai ajudar o país a definir qual é o partido que vai estar no poder durante 4 anos, mãe. E eu preciso disso? Sim. Eu mesmo, se não ir votar, já vou comer sardinha. Que falam agora é costuleto, minha filha. O tempo está mal. Estás entendendo? Eu não preciso de votar, não preciso. Eu estou aqui na nega, eu estou bem. Mãe. Ah. A mãe achou que se a mãe não votar, ela acha que a mãe vai ter isso tudo. E agora? Ati, o voto é que vai me dar tudo que eu tenho. A mãe não está de atriz. A mãe não está do jeito que não se... É que me trata da crise. Mas não complica mais. Me responde, é que me trata da crise. Eu não vou votar, minha filha, eu não voto. Nunca, jamais vou votar. Eu não vou votar. A mãe também já nunca votou mesmo. Disseste muito bem. Sim. Vou te dizer já uma coisa. Eu estou há 40 anos aqui. Voto de lá, mas eu não vejo mais nada. Aqui estão fazendo mais confusão. Oh? Mais outro bêbado na minha casa. Manda Meneia! Assim, menina Tete. Meu Deus, querido. Você tá vendo, tio? Não vai cumprimentar. Olha, você tá crescendo muito. Mas eu ocupei Só sala. que já naquele tempo que você não cumprimenta aqui, você já morreu. Não, tá brincando, ó. Mas eu ocupei sala, essa hora mesmo de manhã, ela tá numa assim bem bêbado. Isso, mas é que te pagaram lá 3D. Meu Deus. Ô, Manda Meneia, acha mesmo que eu sou meio de beber speed. Você tá maluco, ok? Esse é um macaco aí que me dá uma garrafa, ó, meti naquele monte líquido. Tá brincando? Ai, você então tá assim bonita, vai aonde? Ati vai votar. Vai aonde? É azar, meu filho. Vai fazer. Repete lá, você vai fazer o quê? Fala então no tio. Eu tenho muito cuidado você pronunciar essas palavras. Filho, eu vou votar. Botar aonde? Sabe? Vamos ficar de dia. Pode falar. Digo. Ai. Vai votar, não? Sim, vou votar. Você tá ficando burro, velho. Tá ficando muito burra. Mas Mas não o país... escuta aqui, desde que teu pai não morreu, você vai ficar burra. Muito burra. Você também tá de pedir a filha a sair assim para ir votar? Tá de mentir? Estamos juntos, né, mãe? Não. Ó, menina Tete, não cometa essa burrice. Não vai lá começar a arriscar as coisas atuais, aqueles macacos. Sei qual é o partido que eu tenho que votar. Isso não é segredo. Olha, menina, eu vou te explicar. Esses gajos aqui costumam brincar com as pessoas. Então, quando a pessoa vai lá votar, ele, antes das eleições começarem, esses partidos começam a fazer as suas coisas, não é isso? Sim. Não, falando é verdade ou não? É verdade. Começa a responder também lá. Então, começa a fazer as suas coisas. A pessoa, quando chega lá para ir votar, ele nunca entrega lá o plano dele de ação. Uma vez vos entregaram o plano de ação? Não. Então, velho, começa a ficar aí a mentir a população, porque não. Vamos construir aquilo, vamos fazer aquilo. Olha, já estou mesmo bem nervoso com aqueles camaradas, porque há 2 anos atrás me tiraram a minha nave. Assim mesmo, eu tô, não sei, é por causa dessas coisas que eu conto. Mas é isso mesmo. Eu tô bem. Escuta aqui, ele começa a falar porque não, vamos construir casa para as pessoas, vamos fazer. Eu estou vivendo lá, naquele bairro aí em cima, onde quando a pessoa morre, o carro da agência não chega. E a pessoa, ao lhe tirarem de lá, morre 2 vezes. Tá vendo? Isso é brincadeira que estão fazendo com a população.
Eles têm que saber que quando a pessoa nasce, a pessoa tem direito e dever. Está entendendo? Eles aí implementam um montão de direito, de dever. Está na Constituição que eles fizeram. Eles uma vez cumpriram aquilo que estava escrito? Não! Sem brincadeira! Você vai votar, a pessoa que vai entrar lá também vai fazer a mesma coisa. Vota naquele também a mesma coisa. Vota naquele a mesma coisa. Então pronto. Vamos fazer assim, não se vota ninguém. Vamos viver mesmo assim. Anarquicamente. Vamos assim, cunhado. Vamos já fazer essas coisas anarquicamente. Olha, mãe Meleia, fala assim mesmo na conselha já mesmo agora. Você não vai mais votar. Não vai. Eu já decidi a quem vou votar. Mas você vai votar também? Adivinhe, vou votar aonde? Na Cuca. É maluco? Eu vou votar na Cuca. Vou votar na minha família. Mas eu não posso já. Porque minha família nunca me trai. Porque minha família sabe que o terreno mesmo é nosso. As coisas mesmo é nossa. Ele nem se preocupa mesmo com outras coisas. Agora esse macaco está lá em cima. Sabe, não, você tem que saber, olha. O pai é o centro de quê? Da casa? Da casa. Da casa. Como é que o pai não se preocupa com os filhos? Então não coloca os filhos aqui. Deixa assim, porque os filhos que são importantes dentro da casa. Assim já escutaste, Teresa? Tá entendendo? Não vai mais votar, minha filha. Se você quiser votar, fala mesmo, você que está mesmo me instruindo lá, me dá o plano lá de quem já sabe. Se não te der mesmo, olha, fulano, sei quem fala, eu não vou tomar. Também, chega, tu tem toda a razão. Mas mesmo eu vou votar. Mas Teresa vai votar aonde você? Tchau, mãe, tchau. Tete! Então vai morrer, que fica lá no lugar. Agora que tua ainda não está aceitada. Mas a cidade toda a cidade pra quê? Eu também não quero mais te ouvir, eu me com licença. Eu não vou votar, mas também vou vender, vai chutar, né? Fica sozinho. Vai. Tá pensando que vocês são o quê? Votam. Eu voto na minha família. Cuidado, meu jovem. Antes de votar, pensar muito bem. Tá entendendo? Pensar muito bem. Nós estamos a ver a situação que estamos a passar. Estamos a ver mesmo, estamos a analisar tudo. Isso não está acontecendo lá no outro país, é no nosso país. Está entendendo? Muito cuidado com as coisas. Quando os meus velhos sentem convosco explicar as coisas, não. Você é no vosso tempo. Tá aí, vamos ver agora o vosso tempo como estão as coisas. Vamos ver agora o vosso tempo. Se vocês conseguiram ultrapassar esse tempo, então os mais velhos do tempo dele passou mesmo. Tá entendendo? Vamos ver isso. Muito cuidado com as coisas. Mas eles fazem direito. Vai entender? Claro que eu, a família vai votar. Deixa lá votar onde eles quiserem. Tá? Pois é, gostávamos, enquanto a JS, agradecer pela hospitalidade que nos é concedida pelo Instituto e também agradecer aos partidos políticos que foram convidados, agradecer às administrações ao nível da província de Benguela, e principalmente aquelas que estão na parte do Maranhão, que são banhadas pelo seu mandato, província de Benguela. Também gostávamos de agradecer à juventude de forma geral. Hoje fizemos um convite através da rádio que todos os jovens estavam convidados para fazer parte desse acontece. E a dizer que nós estamos a organizar esse encontro fruto de uma constatação. Ficou claro, e isso está provado biograficamente, que nas eleições de 2012, uma boa parte das abstenções caiu ou pesou para a juventude. E como acabamos de ouvir que em 2014 ficou provado também que a maioria dos angolanos é jovem. Se essa maioria é que se absteve nas eleições anteriores, então precisávamos entender quais são os fatores que estão por detrás ou que estiveram por detrás dessa abstenção. O estudo feito ainda vai um pouco mais além, mostrando que
como hipótese, em 2017, podia-se agonizar tal situação. Daí o acentuar da nossa preocupação. Convidados pelo Ministério da Administração do Território, em Luanda, fomos atribuídos a responsabilidade, enquanto organização da sociedade civil, mobilizar a sociedade no geral, de forma a aderir a um processo eleitoral. A nos interessou muito e pensamos que mais do que a adesão do processo eleitoral é fazer com que as pessoas tenham ou tomem consciência deste poder de voto que tem fundamentalmente a juventude. Nessa onda de ideias, a JS está a promover esse encontro e pensamos que este não vai ser o único, deve ser o primeiro de muitos outros, o segundo de muitos outros que poderão acontecer, já que no domingo estivemos a falar sobre as expectativas que os partidos políticos têm em relação à juventude face às eleições de 2017. Então, nós estamos aqui para tentarmos discutir de forma franca, de forma aberta, e porque entendemos que, na verdade, hoje a discussão já não pode ser mais quem vai poder liderar, o partido que vai poder liderar. A discussão é muito para além disso. A discussão hoje é que angolano pode liderar o processo, quem é que o angolano pode fazer parte da decisão, da tomada de decisão para os destinos futuros do nosso próprio país. Porque é importante que cada um de nós perceba o papel que desempenha neste mosaico, nesta Angola, que é de todos nós. E de tal forma que estamos aqui, anunciamos na rádio de que teríamos também o escritor Martin Bangura, que faz parte dessa obra em que eu citei, mas ele desconfirmou no princípio desta manhã. Então vamos ficar com o engenheiro Patrocínio e esperar que as nossas intervenções tornem essa conversa um pouco mais afável e daquelas que possa surtir grande efeito na construção do nosso país. Tenho convidado e fazer parte deste processo de conversa. Eu gosto muito precisamente destes espaços de debate, de discussão, e também agradecer ao Instituto por poder estar aqui neste espaço e esta abertura de parcerias, enfim. Embora o meu papel não vai ser propriamente o de estar aqui a tirar doutrinas ou fazer uma grande preleção. Portanto, o meu papel aqui, eu estava a contar com alguém, a aproveitar a boleia, e tanto é que não há uma questão estruturada, montada para estarmos aqui a conversar. Mas vamos tentar conversar. Eu gostava até de pegar um pouco já no que foi falado aqui sobre a questão da água, não é? E talvez por aí podemos avançar, porque realmente eleições para mim tem uma questão, não é algo, um fim em si, mas faz parte de alguns momentos da nossa vida e que tem um para trás e tem um para a frente. E estamos a falar de água. Estou aqui do Curoca, do sul de Angola, Cunene, onde, infelizmente, temos assistido a questões cíclicas ou de enchentes ou de seca, afetando as populações. E agora, o que está a acontecer é um grande conflito de terras. Porque, precisamente, no pensar de resolver os problemas destas pessoas em relação à fome e em relação à pobreza, se está a instalar um enorme projeto agroindustrial privado que vai ocupar para aí 85 mil hectares. E, obviamente, ocupando as áreas ribeirinhas, as áreas daquela população, com o propósito, volto a dizer, nas boas intenções do Estado angolano, com o propósito de produzir alimentos, de dar emprego a populações que têm uma relação com a terra sem patrão nem empregado, sem barreiras, sem fazendas. E, portanto, é isto que eu estou a tentar chamar a atenção, que resolver questões muitas vezes não são só as intenções, mas a forma que se possa fazer. E eu pego neste caso porque uma das coisas que não aconteceu foi ouvir-se as pessoas. O projeto foi idealizado em algum gabinete, em algum nível, e foi imposto. Chegaram as máquinas e começaram os conflitos. Houve pessoas presas, há um litígio enorme, não é? Em que as populações
não querem autorizar que o projeto avance para além dos limites que as comunidades consideram que são fim, e sem que haja negociações. Eu estou a colocar isso porque realmente temos a ver a questão da água e estamos a ver eleições. Para mim, eleições, embora haja grandes apostas e falamos em processo, como se fosse de repente em determinados momentos uma moda, quando vamos falar de eleições, a partir de agora começa o processo. Para mim, eleições é uma questão de participação e tem a ver com o que se idealiza, o que se pretende e com o que se faz depois. Nós já temos tido algumas eleições em Angola, portanto, felizmente, já temos tido, pelo menos acho que são 13 eleições que já tivemos em Angola. E eu pergunto, será que as eleições em si só resolvem a situação? Nós sabemos que falou-se na questão da abstenção que tem vindo a aumentar, tem dados portanto, que mostram que tem havido maior abstenção nas últimas eleições e possivelmente pode ser que venha a haver mais abstenção. Então o meu propósito não é muito convencer as pessoas a votar, porque mesmo sem votar, mesmo eu sem votar, eu tenho o direito de exigir que as coisas possam seguir determinados caminhos. Mas falando em eleições, eu gostaria de ver o sentido como e em que é que nós vamos poder votar, não é? Portanto, nós temos partidos políticos, que normalmente são aqueles que nós achamos que têm poder, têm legitimidade para concorrer ao poder, vamos chamar de poder máximo de gerir o que é de todos nós, e depois temos todos nós enquanto eleitores, ou não só eleitores, que somos não só os que vamos escolher, mas que depois vamos também viver as consequências daquilo que pode ter sido escolha. A nossa associação acompanhou vários processos eleitorais anteriores, não é? Nós tivemos a acompanhar os processos eleitorais não só com a educação eleitoral, mas também com o processo de observação e cobertura eleitoral. E sentimos muito honrados por fazer parte de todo este processo e, obviamente, nós gostaríamos de poder continuar a contribuir sobre isso. Mas a questão para mim, e que é isso que eu gostaria um pouco de pôr no nosso enfoque, é que não fiquemos à espera que eleições, elas em si, resolvam as questões. Não podemos ficar 5 anos à espera que depois, no 5º ano, é que vamos começar a discutir o voto. Se depois das eleições nós não fizermos absolutamente nada em relação àquilo que foi o resultado. Eu vejo isto seja a nível local, por exemplo, Angola, nós não conseguimos ter eleições autárquicas, e quero ser sincero e agradeço o Edmundo de facilitar isso. Não acredito que tão cedo em Angola haja eleições autárquicas e possivelmente o que aconteceu agora na África do Sul venha ainda a criar mais limites em Angola para que, dentro de algum horizonte temporal, possamos começar a escolher os nossos administradores a nível local, etc. Tenho muitas dúvidas. Tenho muitas dúvidas olhando para o nosso contexto e para o nosso sistema. E por isso, obviamente, que cada vez mais as minhas questões com as eleições são ponderadas. Acredito que nós devemos sim participar, saber escolher, poder saber escolher, inclusivamente escolher votando em branco ou não votando, mas principalmente ter o sonho, o que é que nós pretendemos para o país, para Angola, e poder cobrar no dia a dia. E este tipo de participação, que normalmente há, e eu queria talvez chamar a atenção de uma questão. Quando acabou-se a guerra e começou-se a falar das eleições, uma das coisas que eu defendia é que as eleições deveriam ter começado pela base. Antes de irmos competir para as eleições gerais do país, deviam ter começado pelas eleições locais, por várias razões. Uma delas, precisamente, porque é preciso construir um espírito de paz. E eu acredito que muitas vezes estes processos eleitorais centrais, vamos chamar, para a Assembleia Nacional ou para a Presidência e antes para o Governo, que já não há, infelizmente, vamos discutir agora, eu penso que uma das formas de construirmos paz e tolerância seria precisamente podermos começar a escolher a um nível em que nós temos mais uma afinidade maior. Inclusivamente, porque possivelmente isso iria ajudar a distribuir poderes, não é? Portanto, possivelmente não teríamos todas as províncias a ser governadas por um único partido, possivelmente.
Era possível começarmos a habituar que numa província teríamos um partido a governar, noutra província teríamos outro partido. E possivelmente isso ajudaria a construir a questão da paz. Porque eu digo isto e estou a pegar muito nisso porque cada vez que nós vamos avançando no tempo, as questões de tolerância política, e não só, portanto eu estou a ficar preocupado porque agora começamos a ter outros tipos de intolerância, têm vindo a agravar. Não é? E nós vimos, ainda há pouco tempo, aqui em Benguela, no Colau, tivemos problemas sérios de intolerância política, não é? Houve pessoas agredidas, não sei se presas, mortas, enfim, houve. E não é o único caso, não é isolado. Nós estamos a constantemente, e principalmente as pessoas que usarem as redes sociais, vão assistir a este tipo de ações. Ou queimam a bandeira deste, ou prendem aquele, ou insultam o outro. Há o uso do argumento da diferença partidária para se criar algum conflito. E isto porque precisamente nós não tivemos possibilidade de ir construir juntos esta questão da paz e da angularidade, que é outro problema que eu acredito que nós não construímos. E tivemos vários momentos. Acredito que precisamente os acordos de paz podiam ter sido o momento ideal para começarmos a construir juntos isso. E posteriormente tivemos um outro momento que perdemos, que foi a questão da Constituição. Foi a questão da revisão da Constituição e da aprovação da nova Constituição que temos. Portanto, eu sou das pessoas que acredito que esse processo que vinha depois, obviamente, do fim que vinha com o calar das armas, não é? Poderia ser, sem o propósito de ser acelerado, mas com o propósito de envolvermos todos, por um lado, a desabafar sobre os nossos traumas, a falar sobre os problemas que passamos, a construir aquilo que queremos ser. Eu tenho às vezes dúvidas, eu ouço muitas vezes políticos, partidos, e fico com dúvidas, e as pessoas. Afinal, estamos a querer construir o quê? Então acho que estas duas coisas, da paz e da construção da humanidade, o que é, acho que são questões muito importantes e que penso que eu vou-me atrever a tirar aqui um pensamento meu. Eu acredito que para as eleições, e não porque estou a defender um partido ou outro, mas eu acredito que deveria haver para as eleições o surgimento de uma frente, de um movimento nacional, sem cores partidárias, sem bandeiras partidárias, e que poderia aglomerar pessoas dos partidos, da sociedade civil, com o propósito de criar, de que os próximos 5 anos de mandato fosse para constituir, e desculpem a repetição, a Assembleia Constituinte. Ou seja, que de 2017 o propósito fosse que alguém sem partido político, um movimento nacional, vamos chamar um movimento nacional para a Constituição, tivesse o propósito em 5 anos criar a Assembleia Constituinte, ou seja, provocar no país a nova Constituição, envolvendo a todos. E obviamente haveria alguns assuntos que eram importantes também abordar, nomeadamente os conflitos que existem. Era necessário deixar de ter tabu sobre Camica, vamos discutir. Era necessário deixar de ter tabu sobre as mundas, vamos discutir. Era necessário falar sobre o que está a acontecer a nível do CUNEM. Enfim, era necessário essencialmente abordar-se a questão da transparência e a questão da corrupção. Estas são, para mim, as grandes questões, as grandes linhas, porque são eles os nossos obstáculos. A situação do país falta a construção da regularidade, afinal, por isso é que estamos a ver toda a hora as pessoas a estar ainda agora, o Presidente do MPLA falou, portanto, e o Presidente do MPLA falou agora no seu Congresso, a questão dos empresários que roubam, e portanto, e disse isso como se fosse uma coisa mais normal, como se roubar agora coisas do Estado, olha, é um facto. Então isso significa que falta o sentimento da moralidade, porque este tipo de roubo, desta forma, é algo que é preciso perceber porque é que acontece. E é também preciso saber que, obviamente, é necessário transparência e processos de responsabilização. E é necessário perceber que a construção, nós estamos a beneficiar de um espaço territorial, que não estou a dizer que não estou de acordo, mas seja como for, este espaço territorial foi criado e constituído pela potência colonizadora.
os limites do nosso país, e eu não estou a dizer que não era o caminho. Era óbvio que se calhar era o caminho, mas era preciso ser o caminho tomando em conta isso. Nós estamos a gerir um país que não foi criado por nós. Porque as fronteiras de Angola só existem no mapa criado por Portugal. Portanto, e nós estamos a respeitar precisamente a Portugal, mesmo sabendo que dividimos. Não é? Eu volto a dizer, as populações do Cunene sentem-se tão bem a atravessar a fronteira, para elas não têm fronteira, para ir para a Namíbia, e afinidade com povos da Namíbia, com outros povos aqui dentro de Angola. Então isso, embora fosse o caminho a seguir respeitar aquelas fronteiras, era necessário que tivéssemos em conta que essas fronteiras eram fictícias, que estas fronteiras foram criadas pela potência colonizadora e que, portanto, dentro deste território havia grupos diferentes, porque essa coisa de um só povo, não, somos constituição de vários povos, de várias questões, e precisamos conseguir gerir neste espaço novo, que chamamos Angola, estas nossas diferenças de construção de coisas. Por isso eu volto a dizer, a solução para mim seria nessa nova Constituição, onde todas estas diferenças, onde tudo isto pudesse vir a ter um espaço e a definir o futuro. E obviamente conflitos, né? E a definir conflitos. Eu falo em tolerância, é verdade, com eleições nós temos a ver com tolerância política, partidária, mas eu vejo muito, porque eu sou uma pessoa que uso muito as redes sociais, por questões até de estratégia de trabalho, não é? Para divulgar as coisas, etc. E vejo como os discursos nas redes sociais cada vez mais agressivos em relação a tudo. Não é só questões políticas, é questões religiosas, é questões de orientação sexual, é questões de raça, é questões de imigrantes. Cada vez mais, todas estas diferenças e estes grupos minoritários passam a ser entendidos como algo da nossa frustração e do nosso cansaço. E isso preocupa, portanto, as eleições, se não for para mudar este nosso contexto, não sei se elas têm algum interesse, não é? Portanto, é preciso que elas percebam que... E nós temos que pegar exemplos do mundo que está à nossa volta. Não foi há muito tempo que nós acompanhámos a chacina dos imigrantes moçambicanos na África do Sul. Não é longe. Portanto, embora nós consideremos que somos um pouco especial, não significa que isto não possa acontecer aqui. Não é muito longe nem muito distante. Estamos a ver o problema com o albino nos países limítrofes. Portanto, são questões que nós devemos pensar se ali acontece, possivelmente aqui acontece, com imigrantes. Então, é necessário que, além das questões económicas, que agora parece que é o que tem moda pôr nos programas políticos, haja, ou dos partidos políticos, ou dessa para a frente desse movimento, a percepção que é preciso é construir um ambiente de harmonia. Obviamente que vai haver sempre conflitos, mas que esses conflitos tenham limites e que possam ser geridos. Esta é uma das minhas questões. E, portanto, eu volto a pegar aqui nesse sentido das eleições. Nós deveríamos começar a ter o hábito, porque só escolher lá por cima não é importante. Eu vejo, por exemplo, como é que será que aqui alguém tem filhos na escola, costumam participar nas comissões de pais? Participam em comissões de moradores? Participam nos sindicatos, nas comissões de trabalhadores? É nesta base, neste dia-a-dia, de hábito, de prática, de estar com os outros, a discutir coisas concretas, que vamos aprender também a gerir as questões mais globais. Então acho que aqui há duas questões que é muito importante. Não só exigir mudanças ao nível lá de cima, mas as mudanças que dependem de nós próprios. Eu pergunto, vamos imaginar que fosse verdade, não quero insinuar, que a situação do país é tudo culpa do Presidente da República. Porque é culpa do Presidente, vamos imaginar, que nós vivemos neste problema, porque ele tem poder para isso. Será que se o Presidente da República mudar, o enfermeiro vai deixar de roubar medicamentos no hospital? O polícia vai deixar de cobrar na rua? O professor vai deixar de fazer não sei o quê com as alunas? O fiscal vai deixar de bater nas quitandeiras? Eu pergunto. Portanto, há dois níveis de mudança, pelo menos, que são importantes. Uma tem a ver connosco, mudar o comportamento, começarmos a mudar o nosso nível de exigência, não aceitar que o polícia nos cobre, não aceitar que o enfermeiro roube o medicamento, não aceitar que o enfermeiro venda o sangue, mas por outro lado então há as outras mudanças. Então, se até algum tempo atrás eu punha muito
tudo na mão das eleições, hoje eu tenho algumas dúvidas. Porque mais, nós temos agora a mania, porque aí está, nós criamos e ligamos aquilo que não é, desligamos os determinados conceitos, não é? Portanto, muitas vezes já começamos a chamar ditaduras de democracia, etc. E eu li, e não sei se tem razão, e portanto gostaria até da vossa parte que me dissesse, li várias coisas, de que, por exemplo, na Constituição dos Estados Unidos não fala-se em momento algum em democracia. Fala-se em representatividade. E não sei se o conceito que veio da Grécia de democracia tinha a ver com representação. Portanto, eu acho que a democracia tinha a ver com a participação direta. Portanto, não sei se estamos a falar de termos eleições para o Presidente da República, se possa ou não encaixar no conceito real de democracia. Pode ser um sistema de gestão política, de gestão, etc., através da representatividade. E depois já começaram a pôr estas coisas. Há o conceito da democracia direta, o conceito da democracia representativa, etc. Bom, ou é democracia ou não é? Eu acho que aqui há coisas, ou é A ou é B. Portanto, se não é, então vamos dar outro nome. Vamos chamar, então, representação. Mas é necessário que este tipo de sistema representativo seja completado ou tenha grande parte, ou ele é que seja um complemento da minha participação direta. E a participação direta está aí, através da ação conjunta com as pessoas que me ligam diretamente, sejam os meus vizinhos. E eu digo isso porquê? Porque eu nasci aqui, né? E estou no bairro da Luz já há 50 anos quase. E eu saltava o muro da minha casa para ir brincar com os meus vizinhos, a minha mãe falava pelo muro com a vizinha. Hoje eu não conheço os meus vizinhos, são muros. Cada um levantou muros. Não é? Portanto, antes, ainda há pouco tempo, há uns anos atrás, no tempo dos conflitos, todas as noites eu reunia com as pessoas do meu bairro, mesmo que sangue ali debaixo de um prédio. Hoje não vejo, não conheço ninguém. Então é necessário começarmos a perceber que é importante para... E só dar um exemplo. O que é que acontece? É que problemas da rua, muitas vezes, poderíamos resolver juntos e deixamos de resolver. Há uns anos atrás, um caminhão bateu... Não, um caminhão não, uma chuva. A chuva veio, fez cair árvores e fez cair postes. E os postes caíram, inclusive a criar algum perigo. E eu tomei a iniciativa de ir procurar os vizinhos para a gente juntar-se para ir reclamar e poder exigir à empresa da eletricidade para resolver isso. Bom, fiquei surpreendido de repente quando um dos vizinhos veio a recolher dinheiro de todos nós porque ele tinha arranjado um pedreiro que ia pôr o poste em condições. Eu fiquei preocupado, porque realmente não cabe a nós mexer em determinadas questões. Então, isto porquê? Porque houve a ideia de que sermos urgentes a dar uma solução, mas não houve um consenso e uma discussão. Então o que eu estou a tentar apelar é, eleições faz parte, escolher, enquanto processo de escolha, faz parte do nosso dia-a-dia. Não espero eu que as eleições gerais sejam o único caminho da democracia e de solução, que além das eleições gerais deve haver outros níveis de eleições e outros espaços de participação, que além da questão da representatividade é necessário a voz ativa, seja ela na proposta, seja ela no cobrar, e é necessário que estejamos juntos para construir um espaço de harmonia. Eu volto a dizer, neste momento eu estou muito preocupado com o tipo de agressão que nós estamos a ter, inclusive na nossa linguagem, seja ela a nível partidário. Muitas vezes eu acho que nós chamamos muitas mais atenção às questões partidárias, parece-nos mais, mas não, é nós olharmos o que está a acontecer com a questão nós vimos há pouco tempo dos imigrantes. Portanto, em Luanda, não sei se o ano passado, não é? Houve uma grande rusga em que foram detidos centenas de imigrantes considerados ilegais. Se nós vimos os relatórios de como são tratados imigrantes em Cabinda ou nas fronteiras do Norte, e nós aceitamos normalmente. Nós aceitamos porque eles estão ilegais. Eles têm inveja porque nós somos especiais. Nós somos um país rico e eles vêm nos roubar tudo. Eles agora também abrem as lojinhas todas. Se nós não mudarmos este tipo de espírito, eu digo, não há eleição nenhuma que vai mudar as questões. Não é? Portanto,
Eu penso que nós temos que construir um espaço coletivo e exigir disso, seja através de frentes, ou seja, dos partidos, exigir que isto conste nas intenções dos partidos políticos. Em relação à questão das eleições, obviamente que quando acompanhamos as eleições, e só para tentar dar um aspecto importante, as eleições não acontecem, ou seja, os resultados das eleições não se produzem no dia, falando das eleições gerais, não se produzem no dia das eleições, são produzidos antes. E quando estou a dizer produzidos antes, não estou a dizer que é uma fraude dos computadores, também isso é possível. Também não ponho as mãos no fogo, porque é possível. Mas eu estou a falar de como se gera as coisas. Por exemplo, a mídia, o controle da mídia. É muito importante para que eu fale em eleições justas, que haja liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão não é só porque há tempos de antena e são cumpridos os tempos de antena, é muito mais. É como a mídia pública ela é usada, é como a mídia privada ela é usada, é como eu posso ou não ter a minha rádio comunitária. Por exemplo, não há ainda lei que permita as rádios comunitárias. Não é? E, portanto, isso me pode levar a entender se vai haver ou não vai haver, como se usa os recursos públicos. Uma das questões que nós observamos, incluindo as últimas eleições, e que saiu do nosso relatório de observação, era o uso de recursos públicos por alguns partidos políticos e por alguns dos candidatos. Sejam aviões, seja não sei o quê, inaugurações. Então, isso em si não me ajuda muito, ou seja, isto em si faz os resultados das eleições. Então quer dizer que o nosso papel como cidadão é conseguir separar estas questões, não é? Conseguir, se não consegue controlar, se não consegue impedir, que pelo menos dizer, ok, isto não é verdade. Estes estádios foram construídos, não é verdade? Olha, falando em estádio, vocês sabem quando é que este estádio do CAN foi realizado? Em simultâneo com a revisão da Constituição. Acho normal. Quando estamos a criar a lei-mãe do país. A Constituição não é apenas uma lei qualquer, até algumas leis até trazem para discutir. É a lei mãe, é a lei básica, é a Constituição. Pois ela foi aprovada, vamos chamar discutida, durante a realização do CAN. Em que o Presidente da República, peço imensa desculpa, mas aqui tem que falar, em que o Presidente da República deu mais atenção à inauguração do CAN, à abertura, aos escuteiros, ao fogo de artifício do CAN, do que propriamente à revisão da Constituição. E os Estados estão aí. Portanto, eu só queria chamar a atenção que eu acho que eleições é um aspecto importante e que podemos discutir sobre isso, mas para mim não é uma meta. Faz parte do dia a dia das pessoas. Antes das eleições eu não votei, mas continuo dentro do processo. E depois das eleições já votei, mas continuo dentro do processo. Não é? Bom, que haja cada vez mais, e já tem acontecido, a participação das pessoas em várias questões do processo. Uma delas é realmente na monitorização do processo. Normalmente nós estávamos habituados, inicialmente quem deveria monitorar, fiscalizar e tomar coisas em relação aos processos eleitorais eram os partidos políticos. Depois fomos perceber que afinal de contas não são apenas os partidos políticos, como também temos as organizações, as associações, etc. Mas hoje eu sou apologista de que a fiscalização, a monitorização de todos os processos é de todos os cidadãos. Cada vez que tivermos alguma coisa e vemos alguma coisa, por um lado, estando informado, conhecendo os passos do processo, conhecendo as instituições envolvidas no processo, conhecendo como é que as coisas devem decorrer. Por exemplo, agora estamos a falar muito do registro, seja o mato ou não. O registro vai começar agora dia digital, acho eu. Devíamos já saber o que é que significa este registro, como é que vai ser feito o registro, aonde devemos ir, o que documentos é preciso, quando é que tem, qual é o prazo para que eu possa confirmar se o meu nome saiu ou não, se o nome vai sair no sítio que devo ir ver e se está dito que eu vou botar no sítio onde registrei ou não, como é que eu vou reclamar se o meu nome não aparece, aonde é que eu tenho que ir. Então é isto que começamos a ter a questão de monitorar o processo. E também se tem conhecimento de alguém que o nome não saiu ou que não tinha sido para registrar,
e denunciando. Quando falamos em denunciar, não há denunciar não significa ser um mau. Se nós denunciarmos o criminoso, não é mau. Denunciar é divulgar, é explicar, é pôr cá fora, é trazer as coisas à luz. E só com esse tipo de denúncia, seja ela positiva, como é que pode ajudar a rever o processo. Portanto, por um lado é conhecer isso eu acho que é importante. Por outro lado, é denunciando também essas questões de intolerância. Eu estou muito preocupado que nós não consigamos criar clima favorável para as próximas eleições, não é? Portanto, se nós não conseguirmos, e mais, eu estou preocupado porquê? Porque, se vocês ouviram bem, houve agora a nova aprovação da revisão do Orçamento Geral do Estado, não sei se acompanharam, portanto a nova lei, a lei de revisão foi aprovada. E obviamente que com a aprovação da nova lei, a lei do novo orçamento, houve diminuição a nível de todas as rubricas, né? Todos os setores. A educação reduziu, a saúde reduziu, em valores globais reduziram, a defesa, etc. Mas em valores relativos, o setor da polícia aumentou, em valor relativo, comparando com outros valores. Diminuiu possivelmente no absoluto, mas relativo. E é estranho, eu fiquei preocupado, porque o que eu li é que a justificação deste aumento de poder, de peso da polícia, que já não era baixo, tem a ver precisamente com o receio de que a crise económica provoque o aumento da criminalidade. Quer dizer, mas eu não podia ter aumentado em toda a saúde para evitar a criminalidade, podia ter aumentado nessa educação. Quer dizer, já estou à espera, então se já estamos à espera que vai aumentar a criminalidade, já estamos à espera que vai aumentar a violência, então estamos a prever que para as eleições podemos ter clima de instabilidade. Portanto, eu não estou a tentar ser adivinho, eu estou a pegar naquilo que tu vais apanhando. Então, acho que o nosso papel como jovens precisamente é, por um lado, não deixar de ser envolvido na intolerância, tentar sempre, em todos os momentos, poder usar outras formas de participação, denunciar, divulgar, pressionar para que se crie realmente um clima estável para a questão das eleições. Eu estou a tentar dizer é que eu pego sempre muito nos exemplos, não vale a pena nós pensarmos no clube oficial. Vejam Moçambique, alguém trouxe a questão de Moçambique, realmente também tinha autarquias, mas vejam a questão de Moçambique, aparentemente com paz há mais anos que nós. E vejam os conflitos e as questões graves, a situação que chegou em relativamente pouco tempo. E quem é que estava lá como causa desse problema? Questões de transparência e de gestão autárquica. Quer dizer, resumindo e concluindo, depois de tanta gente morrer, não sei o quê, voltaram a acertar, sim senhor, então seis províncias, ou seja, não sei o quê, então a oposição vai poder gerir. Mas quando não podem ser geridas dessa forma, porque mais é que quem normalmente aparece nas mesas de negociação são os beligerantes. O povo que levou no corpo, que ficou ali, não é envolvido. Agora tem este exemplo, não há nenhum processo de paz que possa apenas envolver as partes que estão em conflito. Porque se eles precisamente andarem em conflito, precisa ter outras partes para se entrar na questão da negociação. E não é apenas naquela negociação, nesta questão de negociação enquanto um processo. A negociação da paz não assinou na assinatura de acordos. Nem pensem. A questão do processo de paz é um processo contínuo, porque nenhum de nós pode toda a hora, e por isso que não temos paz, que toda a hora nos chamam o fantasma da guerra. Não façam isso, vocês lembram-se da guerra, então nós estamos na hora da guerra e outra vez. Porquê? Precisamente porque não libertamos isso. Então nós temos que construir a paz todos os dias. Todos os dias. Então, acho que não podemos ficar, e nós temos exemplos. Moçambique é um exemplo, teve anos de paz, porque todos nós pensávamos que Moçambique estava estável. Chegou ao ponto que chegou. Parece que agora novamente conseguiram sentar-se e dividir o poder. Aí está o problema, é que nesses acordos há sempre em causa apenas o poder, a divisão do poder. Então, se nós conseguimos construir paz sem esse sentido, mas com o sentido de que vamos viver melhor, vamos poder estar bem, etc. E há uma questão que eu ponho aqui em causa, que aqui o nosso amigo falou, que felizmente em Angola não há essas questões de tribalismo, etc. Eu tinha este discurso há relativamente pouco tempo atrás, pois agora tenho suspeita que não seja lixo debaixo do tapete. Vamos levantar o tapete e vamos ver o que é que está por baixo.
Nós temos um povo, não sei o quê. Eu tenho suspeita se não há realmente questões de racismo. Eu tenho suspeita se não há problemas de aceitação ou não de pessoas de cada zona, do norte para o sul, do sul para o leste, do leste para o norte. Vamos precisamente deixar deste discurso que tapa as coisas. Vamos realmente chamar as coisas para os seus nomes. É verdade que uma das coisas que a guerra ajudou a construir foi esta questão de estarmos juntos. É incrível, porque uma das coisas que a guerra trouxe de positivo foi precisamente, hoje encontramos de pessoas de Cabinda do sul de Angola, pessoas do sul, no seu, juntou. Isso é verdade, mas isto não significa que uma faísca qualquer não possa disputar problemas. É só vermos as questões que aconteceram agora há pouco tempo no Plaza Sul. Mais quantas pessoas morreram na questão de questões religiosas, não sei o quê. Já vimos a aconteceu em Sul. Portanto, por favor, é preferível nós assumirmos as questões, vamos discuti-las, vamos debater, deixar, não. Mas, até agora, por exemplo, de certeza que na Zâmbia, na Tanzânia, não sei onde é que foi que aconteceram os problemas em relação aos albinos, possivelmente não eram problemas, mas basta. Em relação aos moçambicanos na África do Sul, também não está, parecia que estava tudo calmo, mas bastou o problema. Qualquer dia se levantar de repente e dizer, alguém que começa a atiçar, vamos matar os malianos porque eles é que estão aqui com as nossas glórias. E de repente começamos a matar os malianos. Eu tenho receio sim. Se nós não conseguimos discutir, debater e conversar, eu tenho receio sim. Porque nós temos tendência de condenar, a tirar a nossa frustração dos nossos problemas para aquilo que é diferente. Homens para as mulheres para as crianças para os vizinhos, os vizinhos para o cão. Temos a tendência imediata, é o humano, e se calhar o Edmundo, a questão que se podia falar, de atirar para os outros, principalmente, não só a diferença e a minoria. Eu vejo como, por exemplo, nas redes sociais, se trata, por exemplo, as questões da homossexualidade, ou que se trata as questões de estrangeiros. Portanto, eu não estou a dizer que, normalmente e no dia a dia, aparentemente não. Mas na prática, eu sei que há coisas que ficam escondidas se nós não debatermos isto. E esta questão de ser angolano afinal é o quê? É ter nascido aqui ou não? É o quê? É fazer parte de um grupo ou de outro? Isto eu acho que é importante, é conversarmos. E tentarmos, portanto, para as próximas eleições, realmente, eu só espero é que as coisas sejam realizadas em clima de tolerância, de aceitação, de transparência. Porque uma das coisas que nós também, por isso continuamos a não confiar nas instituições, é porque, infelizmente, as instituições... Só dar um exemplo, e volto outra vez, às vezes é complicado separar o cidadão, do partido, não sei o quê, porque, pronto, às vezes mistura. Mas vamos falar enquanto presidente do MPLA. Ouviram? Portanto, neste momento, durante o Congresso, falou da existência, e falou como questão normal, da existência dos tais empresários interessados falsos, etc. E uma pessoa pergunta, mas se o Presidente tem conhecimento disso, o que é que o Tribunal de Contas andou a fazer? Será que vai fazer agora porque o Presidente falou? E o Presidente, se tem conhecimento também, porque é que o passou? É ver a questão de separação de poderes, porque é que a Assembleia não está impedida, a Assembleia Nacional, na Constituição, um dos seus papéis é fiscalizar as ações do Governo. Está na Constituição. Mas o Tribunal, não sei se Constitucional, acho eu, retirou esse poder, limitou. Porque uma das bancadas recorreu a esse tribunal para perguntar se realmente, na base desta conjuntura de que o comandante em chefe também é do executivo e também é, como é que isto fica? Porque realmente é uma Constituição atípica. É muito atípica. E quando as coisas são muito atípicas, tem sempre algum problema na implementação de não ter falhas. Não é? Portanto, porque há muita questão. Então eu penso que o que eu espero é que haja realmente um clima de paz, de tolerância e de transparência. Não é? Tudo o resto, as pessoas exijam, eu vi aqui na peça, exijam os programas eleitorais,
exijam dos partidos, provoque-se dos partidos a debater, aqueles que surgirem, provoque a discussão, discutam questões concretas. Por exemplo, em relação à terra, em relação à habitação, em relação a... Eu fico preocupado, por exemplo, vocês não sei se leram a nova lei geral do trabalho, não é? E uma das coisas que é interessante, porque normalmente as nossas leis, uma das coisas começam com introduções muito rainhas. Então, não lá, direito ao trabalho deve ser entendido, o Estado tem por responsabilidade de emprego, de garantir emprego, garantir isto, garantir aquilo. Bom, mas entretanto, vamos acompanhar a empresa de Quidabas, a empresa de água e saneamento do Lubito, despediu há pouco tempo 58 pessoas assim nas calmas. Sem ter sequer, e agora nós consultámos o Instituto da Inspeção de Trabalho, não foi informado disso. E mais, portanto, considerando já o despedimento de 58 pessoas, caso isso seja confirmado, isto são os dados que nós estamos a pedir da empresa para nos confirmar, não houve aviso prévio, não houve negociação, não houve prazo preliminar, não foi respeitado. Então, como é que é possível, se o papel da lei é precisamente garantir a proteção das pessoas, então, como é que isso seja para... Então, acho que é importante estarmos informados. Vamos então agradecer a presença de todos, especialmente a parceria do Instituto Superior Politécnico de Lusíada e também a parceria da UNGA, o tempo de cada um de vós, e queiramos então ser despedidos com o movimento de Levarte através da boa poesia. Oh, jovem geração dessa escuridão egocêntrica, banhada no lado da inocência, banhada no lado da inocência, consciencializada. Oh, gente, descobre em suas mãos o estrume da felicidade que fecunda um aroma agradável nas pétalas organizadas da minha cidade. É tão lindo ver a minha cidade assim. É tão lindo ver a minha cidade assim em tempo de paz. Onde os estudantes, onde os jovens deslizam na suavidade de um seu rumo. Na terra há um mato verdejante, verdejante, verdejante. Oh! Já vi. Deixem os jovens respirar do suor suculento da paz. Deixem. E traem luz nestes olhos capazes de dar seus sorrisos congruentes que palpitam e marcam. Com sinceridade. Deixem os jovens respirar. Deixem. Alicercem vossas bases nos lugares onde não podeis afunilar. Deixem que os jovens criem também seus oásis. Deixem que os jovens criem também seus oásis nesta paz que tanto almejamos e conquistamos. Com licença. Deixem